Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é uma atividade de revisão que eu preparei para vocês para a prova, né? A avaliação de vocês vai acontecer na próxima terça-feira. Ela é online, no horário de aula, depois vocês receberão as instruções. Aí é o seguinte, o que vai ser a nossa atividade de revisão? A nossa ideia nessa aula de hoje era a gente trabalhar com aquele último tópico, que era média, moda e mediana, né? Para vocês enviarem um TDE. Só que como a prova já foi marcada para a próxima terça-feira, eu vou deixar para trabalhar médio, modo e mediana depois da avaliação, depois que vocês fizerem a prova, fizerem a vista de prova, aí a gente volta nesses cálculos de médio, modo e mediano. Aí eu vou abrir, a entrega de trabalho do TDE já está aberta, na verdade, mas aí eu vou pedir já para vocês postarem sem aquela última letra lá, se eu não me engano é a letra F, né, que ficou faltando média, modo e mediana, mas vocês já me enviam por gentileza, tá? Então, a prova de vocês, a matéria da prova vai ser essa matéria, que é baseada no TDE. O TDE também vale como uma revisão. Além disso, eu peço para vocês darem uma lida naquela parte teórica, as nossas primeiras aulas. Vocês lembram que eu disponibilizei para vocês uma atividade para discussão, se eu não me engano. Pergunta o que é estatística, o que é amostra, o que é população, são alguns conceitos extremamente importantes da estatística. Além daquela parte teórica, nós tivemos aquela aula, né? As nossas últimas aulas foram sobre os gráficos. Pode ser que na prova eu faça alguma pergunta relacionada aos gráficos, mas o foco da nossa prova, posso falar que 80, 90% da nossa prova vai ser a resolução dessa atividade de revisão, né? Que é a montagem das tabelas. Então, essa atividade está disponível para vocês. Eu peço primeiro para vocês resolverem sem olhar aqui na videoaula, resolva normalmente a atividade de revisão. Depois que a atividade pronta, aí vocês assistam a videoaula para vocês verem se vocês resolverem tudo certo, né? Porque para ver se está no caminho certo. Então vamos lá, olha, o enunciado fala o seguinte: uma escola fez o levantamento da evasão em porcentagem de 40 turmas no noturno de uma grande escola municipal. Os dados estão em rol na tabela abaixo, onde estão ordenados. Lembrando que na prova de vocês, os dados estarão em rol, já estarão ordenados. Sabendo disso, determine. Então, ele pede para a gente começar pelo K, depois amplitude total, depois CI, depois montar a tabela. É claro que essa ordem, não vou começar calculando a amplitude total, não tem problema nenhum. Vou começar aqui pela ordem da letra A, que pediu para calcular o K. O que é o K que nós vimos? É a quantidade de intervalos da tabela. Então, o K é 1 mais 3,3 vezes o log de N. O que nós vimos que é o N, né? O total de dados? Aqui são 40 turmas, então log de 40. Lembrando que eu, com o auxílio da calculadora, ó, eu posso nessa calculadora aqui, eu até comentei com vocês em sala de aula um dia, você pode jogar direto, ó, 1 mais 3,3 vezes o log do 40 igual, e a gente fornece o resultado, ó, 6,28. Então, K, 6,28. Nós temos que lembrar que o K, gente, é a quantidade de intervalos da tabela, não tem como a tabela ter 6,28 linhas. Então, eu tenho como opções de arredondamento 6 ou 7. E eu lembro que eu ainda comentei, eu fiz com 6, meu colega fez com 7. Não tem problema, as duas estão corretas. Mas eu lembro que eu comentei com vocês que o ideal é sempre jogar para cima, né? Vou jogar para 7, K igual a 7. Depois ele pede amplitude total. O que é amplitude total? Aqui já tem, ó, o maior valor menos o menor valor. Se os dados já estão em rol, maior é 34, menos o menor, que é 7, né? Ó, 34 menos 7, 34 menos 7 vai dar 27. Depois, na letra C, vem o cálculo do CI, que é o comprimento intervalo, que é a amplitude total dividido pelo K. Então, 27 dividido por 7. Se eu divido 27 por 7, vai dar 3,85 reticências, vários valores. E é interessante que te dá uma dica, ó. Tente arredondar analisando os dados da tabela, ou seja, para o número inteiro. Então, já te deu essa dica, então 3,85, se eu só tenho números inteiros, vou arredondar para o inteiro. Qual que é o inteiro maior do que ele? 4. Em sala de aula, nós até falamos, é obrigatório sempre jogar para cima, eu nunca posso jogar para baixo esse valor. Depois vem a letra D, que pede a montagem da tabela. Como é que eu monto a tabela? Para a gente montar a tabela, nós temos uma sequência, né? Aqui, né, vou fazer um esboço da tabela, né, só para vocês relembrarem. Eu começo aí, primeiro, com os intervalos, depois a frequência absoluta, frequência relativa, o ponto médio e o FAC, certo? E já até te falou, a frequência, FAC, frequência relativa, ponto médio. Então, a ordem também não tem problema ela mudar. Eu vou colocar 9 linhas, porque são 7 intervalos, mais o título do total. Então, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aqui embaixo. Ok?
Tá um pouquinho torto, gente, não tô fazendo usando a régua, é só o esboço aqui da tabela, na verdade. Então, o título aqui é referente à evasão, né? Os dados são referentes à evasão, aqui o total, aqui eu vou colocar, ó, frequência absoluta, frequência relativa em porcentagem, o FAQ e o ponto médio. Então, a ordem que aparece esses três aqui não importa, não. Como é que eu começo completando? É pelo menor valor? Quem é o menor valor? 7. Começo por ele, 7. Lembrando, como o nosso CI é 4, esse valor nós vamos somando até completar a tabela. Então, 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 4, 27. 27 mais 4, 31. 31 mais 4, 35. Depois eu completo a tabela, ó. Lembrando que o meu maior valor da tabela é 34, meu último tem que ser maior do que ele, ó. Aí eu começo a contar, ó. Quantos valores eu tenho entre 7 e 11? Lembrando que eu conto 7, mas não conto 11, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores, ó. Completo 6, é a frequência absoluta. Depois, entre 11 e 15, eu tenho, ó, lembrando que eu conto 11 e não conto 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, entre 15 e 6. Depois, entre 15 e 19. 1, 2, 3, 4. Tem 4. Completo 4 aqui embaixo, ó. Depois, entre 19 e 23, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 valores. Depois, entre 23 e 27, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Depois, entre 27 e 31, tem 1, 2, 3, completei 3 aqui. E no final, entre 31 e 35, eu tenho mais 1, 2, 3, 4. Isso. Se você somar aqui, vocês vão ver que vai dar o total lá, que são 40, né? Frequência relativa é aquele valor em porcentagem, eu pego cada valor, divido pelo total, multiplico por 100. Então, 6 dividido por 40 vezes 100. 15%, ó. Aqui também 15%. 4 dividido por 40 vezes 100 vai dar 10. Aqui vai dar 25. 7 dividido por 40 vezes 100 vai dar 17,5. 3 dividido por 40 vezes 100 vai dar 7,5. E depois o 4 mais 10%, que vai fechar os 100%. Por fim, o FAQ, lembrando que a frequência acumulada, primeiro valor eu somo, eu copio e depois eu somo. Ó, 6 mais 6, 12, mais 4, 16, mais 10, 26, mais 7, 33, mais 3, 36, mais 4, 40. Lembrando que tanto o FAQ quanto o ponto médio não tem essa última linha. E esse último valor tem que coincidir com o total. Ponto médio, somo o primeiro e o último dividido por 2, ó. Então, 7 mais 11, 18, dividido por 2. Eu vou fazer isso na tabela inteira. Então, aqui vai dar 9. 11 mais 15 vai dar 26, dividido por 2. E vou fazendo isso. Então, vai dar 13, vai dar 17, vai dar 21, 25, 29, 34, 30 e 29, 29, 33. Isso, ó. Ok? Pronto, até igual eu falei pra vocês, não é só isso. Claro que isso aqui é 80% da prova, mas dei uma lida na parte teórica e depois também vamos relembrar os gráficos, os tipos de gráfico, né? Quem fez as últimas 2 aulas sobre consumo do gráfico, tá ok. É isso aí, nossa atividade de revisão. Qualquer coisa é só me chamar no fórum. Utilize o fórum, gente, para tirar as dúvidas, porque é a nossa ferramenta de registro. Obrigada e bons estudos!